Erros nos diagnósticos. É o que a gente conversa hoje junto com Tira Dúvidas ao Vivo. Se você teve algum diagnóstico de um problema ginecológico, onde esse diagnóstico foi fechado somente através de ultrassons, ultrassonografia, ou seja, diagnóstico por imagem, que é o caso de muitas mulheres com a síndrome dos ovários policísticos, com endometriose, com adenomiose, miomas. Hoje a gente vai entender um pouquinho com uma médica especialista, não só no sistema reprodutor feminino ginecológico, uma ginecologista obstetra, mas que hoje atua à frente justamente desses diagnósticos por imagem. Hoje é domingo, é uma live especial extra. E o que aconteceu? A gente está no momento agora para encerrar as inscrições da turma 19 do workshop. E desde a websérie Somos Lua, onde eu ofereci os 3 episódios falando sobre várias coisas relacionadas à ginecologia emocional, sempre vocês que seguem os conteúdos por aqui, que participaram da websérie, costumavam postar o que estavam assistindo, o que estava acontecendo, o que estava entendendo a respeito de si, com tudo que tinha nos episódios. E aí algumas que participaram costumam repostar mais, falar mais, vivem um processo já muito rápido, só com os episódios da websérie. E nisso apareceu a Tati Amaral, que é a doutora Tatiana Amaral, uma carioca. E aí eu comecei a ver tudo que ela falava, como que ela estava se percebendo a partir da websérie. Quando a gente abriu as inscrições do workshop, ela foi uma das primeiras a fazer a inscrição. E aí eu falei, eu vou chamar ela para fazer uma live. E olha que interessante, eu não fazia ideia, até convidá-la, de que ela era uma ginecologista obstetra e que hoje trabalhava justamente à frente de diagnóstico por imagem, que são os ultrassons. E quando ela aceitou o convite, ela falou, nossa, Karime, isso que você falou sobre o número de diagnósticos equivocados de mulheres que estão com SOP, com outros problemas, só através da ultrassonografia, é muito real. Eu falei, então, perfeito. Não podia ter uma pessoa melhor para falar pra gente um pouco a respeito disso, Deixa eu ver, ela já chegou aqui, já mandou a solicitação, ela vai entrar. Um pouco também da experiência dela como médica e como mulher dentro do workshop, que a gente encerra as inscrições amanhã. A gente está com as últimas vagas agora. Seja bem-vinda! Estou muito feliz. Nós que estamos. Você viu que eu fiz a maior propaganda de você e falei que você caiu do céu aqui, né? Nossa, eu tô aqui dando glória a Deus por isso. Estou muito feliz. Seja bem-vinda. Tá, vou te chamar de Tati, embora você seja a doutora Tatiana. Não, pode me chamar de Tati. Eu até faço uma brincadeira, com os meus amigos, com as pessoas que me conhecem, que toda vez que vem um Tatiana, eu sempre lembro, Tatiana vinha sempre minha mãe correndo atrás de mim com chinelo, porque eu fui uma criança muito arteira. Então, toda vez que a gente, ainda mais quando chama, dividindo as sílabas, Tatiana! Então me chama de Tati, que fica tudo mais à vontade. Tati, não, perfeito, perfeito. Olha, você caiu do céu mesmo, porque assim, eu falo muito, que para mim, se o diagnóstico é só um ultrassom, o diagnóstico não está fechado. Uhum. E da onde que vem minha base para falar isso? De tudo que cai aqui. De tudo que cai na ginecologia emocional, Então, você me ouviu falar logo numa das primeiras aulas, Eu acho que eu uso exatamente esse número, que eu posso afirmar que 80% das mulheres que estão diagnosticadas com síndrome dos ovários policísticos não têm ovários policísticos. Não. E eu passei por isso, sabe, Tati? Eu fui diagnosticada aos 16 anos, e fiquei 16 anos tentando sair da pílula com inúmeros problemas e todos os ginecologistas diziam que eu tinha SOP com ultrassom. E depois que eu caí nesse universo aqui,
eu entendi que eu nunca tive SOP e cada dia mais eu vejo pessoas acreditando que tem uma doença, que a gente faz a investigação dentro do curso e vê que de fato não tem, que o Não ultrassom era. ele tem uma margem de erro grande. Muito Então, eu queria grande. que você contasse um pouco, primeiro, o que que te levou, né, a migrar da parte clínica do atendimento como ginecologista obstetra para o diagnóstico de imagem, e por que de fato acontecem tantos esses equívocos, né? Uhum. Como que uma mulher vai saber de fato se ela tem endometriose só por qualquer outro problema que não só pelo ultrassom? Vamos lá, vamos por partes, né? Claro. E eu sou médica, né? Para quem está chegando na live agora, sou formada há Perfeito. 17 anos. E nesse período eu já saí da faculdade, eu já estagiava em maternidades, já era completamente apaixonada pela obstetrícia, pela ginecologia e atuei durante bastante tempo na área, fiz minha especialização e por fora eu sempre também gostei muito de imagem, que é algo que ajuda muito o ginecologista obstetra ter a noção da imagem, né? Saber interpretar uma imagem, assim como para um ortopedista, saber interpretar um raio-x, saber interpretar uma ressonância, uma tomografia, para o neurologista, saber interpretar uma angiorressonância. Então, dentro da medicina, cada especialidade tem a sua identificação com o exame que ele solicita. E é de imensa, de extrema importância que o especialista conheça o exame que ele está pedindo. Hoje, infelizmente, a gente não tem isso nas faculdades de medicina. Eu sou formada há 17 anos, mas eu acredito que isso acontece até hoje. Não existe uma matéria específica que ensine o médico a pedir exame. E pior, que ensine o médico a interpretar o exame que ele está recebendo. Então, por conta dessa dificuldade, eu fui buscar cursos de imagem para eu interpretar as imagens que eu recebia, imagens que não batiam com o diagnóstico dos pacientes, imagens que não batiam, né, laudos, na verdade, que não batiam com a queixa da paciente, e também porque eu tinha já uma vontade, um desejo de aprender um pouco mais sobre o diagnóstico por imagem. Busquei, fiz diversos cursos e quando eu vi, eu já estava já meio que mudando um pouco, né? Deixando um pouco a ginecobstetrícia de lado e entrando mais na imagem. Só que essa mudança, ela também saiu um pouquinho, né? Não foi tão opcional, né? Ah, não, eu entrei na imagem porque eu quis abandonar a gineco. Foi porque na época que eu estava fazendo essa transição, né? Que não chegou a ser uma transição na minha cabeça, não era uma transição, mas fazendo esse complemento acadêmico, eu tive o meu primeiro divórcio. E o meu ex-marido, ele fazia parte da minha equipe obstétrica. Então, assim, eu me vi numa situação um pouco complicada, Rio de Janeiro, infelizmente, muito violento. Eu não podia mais sair sozinha de madrugada para atender os meus pacientes de parto natural. E eu sempre gostei de fazer parto natural, de acompanhar os meus pacientes durante todo o parto natural. E eu não podia mais, porque eu tinha uma filha pequena, eu tinha que sair de casa de madrugada e eu comecei a recusar pacientes. E era algo que me dilacerava, porque a paciente chegava e eu tinha que, olha, se você tem predileção por um parto natural, talvez eu não possa te ajudar, porque se for de madrugada eu não vou sair de casa. Vou colocar a vida da minha filha em risco, a minha vida em risco, para poder lhe atender. E isso foi um processo natural. Aí aconteceu realmente a transição, foi indo de forma natural, até que eu fui para a imagem. E, como eu te falei, né, na nossa conversa, pouquíssimo tempo atrás, num grupo de mulheres maravilhoso que eu faço parte no WhatsApp, de um curso de inteligência emocional que eu fiz com outras mulheres, levantou-se essa questão da ginecologia emocional. Eu falei, o que é ginecologia emocional? Que raio de ginecologia emocional é esse? Porque até então, eu, com 17 anos de formada, eu nunca tinha ouvido falar nesses dois termos, ginecologia emocional e ginecologia natural. Tá. Assumo aqui mundialmente a Isso é minha super normal. ignorância é comum, Super né? normal. Não estou sozinha. Assumi a minha ignorância publicamente. Eu falei assim, gente, o que é isso? E, Karine, eu vou te confessar, eu sempre fui muito Cética. cética, muito científica, né? Eu era aquela coisa de tipo, você tem que me provar. Você tem que me Sim. provar. Cadê o Sim. artigo?
Foi, Claro, você foi é médico. publicado em qual revista? Foi publicado onde esse artigo que eu não tô achando? E Sim. essa amiga me passou, colocou no grupo sobre isso. Eu mergulhei no teu Instagram. Parecia assim, que eu não saía mais dali. Tanto que no Instagram, quando você tem, né, as suas preferências, vai colocando no seu feed só aquilo que você... Eu só via rosa, Consome. lilás, vermelho, rosa, lilás, vermelho, rosa, lilás, vermelho. Eu não via mais nada, eu só entrava naquilo. E comecei a consumir aquele material. Foi quando você lançou a websérie. E eu fiquei ansiosíssima. Quando você lançava a websérie às 6 da manhã, às 6h05 eu já estava Estava assistindo, porque eu acordo assistindo. muito cedo. Então eu finalizei os capítulos assim, em loco. E quando você falou, vai abrir 19, dia 19 vai começar as inscrições. Se abriu às 19, às 6 da manhã, acho que 6h15 eu estava fazendo a inscrição. Eu falei, gente, eu Que preciso legal. disso. Eu preciso disso. E assim, te agradeço pela tua disponibilidade, te agradeço por ter ouvido e te agradeço porque, assim como há outras centenas e milhares de mulheres que você ajudou, você está me ajudando a Eu que recuperar a minha agradeço. feminilidade. Nossa, eu que agradeço, porque é um. Bom, eu digo que agora que você pagou o curso, tá? É agora que você está me pagando. Ó, Então, de você falar isso, é isso que é a minha realização, é isso que me paga, né? exatamente. E principalmente quando eu ouço de uma pessoa que tinha um pensamento que era no extremo do que eu faço, tão baseada em números, em evidências, em pesquisas científicas, né? E eu já te falei isso, né? Cada médica que vem, cada ginecologista que vem para o workshop, é a minha maior realização, porque vocês podem multiplicar isso muito mais do que nós, né? E apoiar isso, porque os dois lados têm que se integrar, né? Andarem juntos, né? Sim. Esse olhar. Mas agora, Tati, eu acho que você pode contar um pouco, né, Uhum. do seu processo como mulher, mas contar pra gente como é de fato que uma mulher que está sofrendo com um diagnóstico de Vamos entrar SOP, aí, não? Vamos que ela entrar no. acredita que ela tem, né? E agora ela está assistindo a gente, ela está falando, nossa, mas realmente, o meu médico falou que eu tenho SOP só por causa do ultrassom. Eu nunca fiz outro Não, exame. Será que eu tenho mesmo? Qual que é não. o caminho, né? Então, o que é a síndrome do ovário policístico, né? A síndrome do ovário policístico, ela foi descoberta em 1935, né? Tanto que ela é chamada de síndrome de Stilling-Vental, que foi a amenorreia, a mulher que não menstruava, com a policistose ovariana. Então, esses dois pesquisadores, eles descobriram essa síndrome, descobriram esse acometimento nas mulheres que não menstruavam. Então, a primeira coisa que uma mulher precisa avaliar, se ela está menstruando ou não, é o primeiro sinal, né? Se ela está menstruando. Aí, quando a mulher chega com um atraso menstrual, as duas primeiras perguntas que o ginecologista vai fazer para ela é: você está grávida? Você acha que você pode estar grávida? Você tem vida sexual ativa? Você previne gravidez de alguma forma? Como foi o seu último exame de imagem? Aí essa paciente sai do consultório com um teste de gravidez, e, né, um pedido de teste de gravidez e uma ultrassom transvaginal. Então é nesse momento que ela chega para mim com esse pedido. E o que eu observo hoje pacientes que chegam para mim com o seguinte indicação do exame: ultrassonografia transvaginal, indicação, síndrome de ovários policísticos. Aí eu olho para o paciente, é uma paciente magra, é uma paciente com a pele tranquila, é uma paciente sem uso de anovulatório, sem uso de anticoncepcional, e é uma paciente que menstrua normalmente. Eu falo, Senhor, cadê? Porque eu não tô vendo. Não Cadê? precisa nem do ultrassom, né? Minha Só com filha, essa vai para anamnese casa. já Você dá para vai... Eu saber. não preciso do seu dinheiro. Vai para casa. Então, é uma paciente que vai com o diagnóstico ultrassonográfico errado. Primeiro, o ultrassonografista não dá diagnóstico de síndrome. Quem vai dar o diagnóstico da síndrome É o é médico. o médico. E te digo mais, não é o ginecologista. É o endócrino?
também. A Também. síndrome do ovário policístico ela é uma doença multifatorial. E por ser uma doença multifatorial, ela se torna como sendo uma doença de diagnóstico multidisciplinar. Tá. Quer me matar é a paciente que sai do consultório falando que tem síndrome de ovário policístico, que passou só no ginecologista e não fez uma dosagem hormonal. Sim, sim. Só porque ela tinha uma policistose, que não necessariamente pode ser por uma síndrome de ovário policístico, né? Pode ser por milhares de outros motivos. E qual é o diagnóstico errado, né? Como que ela sai com a impressão errada da ultrassonografia, né? Sai lá, ovários de aspecto micropolicísticos. Mas o que é, né? Qual é, na verdade, a característica da micropolicistose ovariana? Primeiro, o ovário está aumentado de tamanho. Ele tem que estar com volume aí maior do que 10 centímetros cúbicos. Ele não é um ovário ovalado, né? Porque o nome ovário já vem, né? De Oval. ovo. Ele não é ovalado, ele é redondo. Ele parece uma bola mesmo. Ele está aumentado, ele é arredondado. E outras são os folículos, que são esses cistinhos, né? Os microcistos. A quantidade desses microcistos, ele precisa estar acima de 12. Isso até 2018, porque teve um consenso em 2018 da Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva e da Sociedade Europeia de Reprodução Humana e Embriologia, que a partir de agora são 20. Então, se Tá. você fez uma ultrassom que o seu médico não contou quantos folículos tem ali, ele não pode dar pelo achismo, pelo holismo, pelo eu. Não. Você precisa ter a partir de 20 folículos. E esses folículos, eles precisam ter entre 2 e 9 milímetros de tamanho. Nossa, olha quantos detalhes que são importantes para ver esse diagnóstico e que não são olhados na hora que a mulher é diagnosticada, gente. Karine, não é. Não é. O colega olha, o colega até mede, porque a gente precisa medir o ovário. Então, se você sai de uma ultrassonografia que seu ovário não foi medido, por favor, não volte naquele local. Porque o seu ovário, seu útero precisa ser medido, o volume do seu útero precisa ir no seu laudo, o tamanho do seu endométrio precisa ir no seu laudo e o tamanho do seu ovário precisa ir no seu laudo. Se Nossa, só que diz no informação seu laudo, importante. útero normal, endométrio normal, ovários normais, mas cadê o volume? Que é uma informação importantíssima para o ginecologista, importantíssima para o endocrinologista que vai fazer o seu segmento. Tem que ter. Infelizmente, hoje, a nossa profissão ela se prostituiu. E a gente ganha por volume, a gente não ganha por qualidade, a gente ganha por quantidade. Eu entendo o que muitos colegas passam, porque se a gente não produz, a gente não recebe. Eu só ganho por produtividade, eu não tenho salário fixo. Então, quanto mais pacientes eu atender, mais eu vou ganhar. E por isso os exames estão ficando cada vez mais rápidos, estão ficando cada vez mais curtos, estão sendo feitos de qualquer forma, de qualquer jeito, porque a sala de espera está lotada e o colega tem que fazer um volume aí absurdo de pacientes para poder, né, pelo menos pagar os seus boletins, porque os boletins não se pagam sozinhos. É um conflito, né? Porque existe um juramento também, né? Isso não podia acontecer por conta do que o sistema está fazendo, né? Não Exatamente. poderia ser justificável. Mas e o que eu vejo assim, Tati, tudo isso que você falou, primeiro vamos pontuar algumas coisas aqui que eu acho importante. Você falou a ausência da menstruação, vamos dizer, uma menorreia aí, né? Para a pessoa que tem os ovários policísticos. Aham. Só que, em geral, as mulheres não sabem o que é um ciclo irregular. Elas acreditam que se num mês elas têm um ciclo de 28, no outro de 24 dias, no outro de 30, que isso vai variando, já é um ciclo irregular. Então, eu já estou na linha de frente para pontuar que não. Se essa mulher está com variação no tempo do ciclo, está tudo certo, não é irregular, o ciclo varia conforme a nossa alimentação, o nosso mês, a necessidade do corpo de menstruar mais depressa ou não.
E principalmente, tudo isso, né, essa falta de informação do que é um ciclo irregular, já faz com que a mulher chegue no consultório acreditando que ela tem um problema, passando para o ginecologista esse problema, e o ginecologista que está do lado de cá, que o sistema também colocou ele como autoridade absoluta para responder o que acontece no corpo de outra pessoa, se sente no dever de endossar algum problema. E é muito simples a gente pegar alguém e já empurrar uma cartela de pílula, tomar aquilo como verdade de um ciclo irregular, mandar um pedido de ultrassom, que é o que você tá falando, para justamente ali ele justificar que ela ou tem SOP, ou se ela tem dor demais, ela já vai sair do consultório achando que ela pode ter endometriose, porque os prognósticos, que para mim ainda são mais cuidadosos do que os diagnósticos, estão crescendo muito. Então aqui tem mulher chegando, Tati, isso me deixa assim com o coração na mão. Olha, acabei de sair do ginecologista, eu tô com dor assim, assim, assim. Ele acha que é endometriose. Agora eu vou fazer os exames. Aí tá com os Gente, o cara acha. E ele joga um diagnóstico extremamente delicado atualmente, que é endometriose. E aí essa mulher já está trabalhando com essa possibilidade, acreditando que tem um negócio no corpo que não tem. Eu digo, e eu quero que você me corrija e complemente o que eu tenho dito, que para mim a endometriose ela só pode ser diagnosticada com ressonância magnética. Sim. Existe algum outro exame? Sim. Não. Tá, é ressonância mesmo. É ressonância e de preferência no período intermenstrual. Porque o que é a endometriose, né? Para quem tá aí ainda tentando saber, né, o que significa cada doença dessa. É como se você tivesse pedaços do endométrio, que é a parte interna do útero, né? Aquela parte de dentro, a parte que descama e sangra. Uma camadinha é como interna. se você tivesse aquela parte interna em outros lugares do seu corpo. Existe relatos de foco de endometriose intraocular. Mas Chegou é real? É real. Documentado. Intraocular. Foco de endometriose pulmonar, em várias partes do corpo. Eu nunca tinha ouvido falar isso. Esses focos podem sim sangrar. Porque são focos que respondem a estímulos hormonais ciclicamente. Então, quando a mulher ela está menstruando, ela recebe um comando do cérebro que vai responder lá no útero, dentro do útero, no endométrio, que é isso que a gente está falando, e é como se fosse um aviso assim, sangra. E aí, onde está esse... Vai sangrar. Essas partes, ela... Oh, gente, vai sangrar. Gente, é por isso que a mulher que tem... Por isso que toda mulher que tem uma cólica intensa, que é o que a gente chama de dismenorreia, que é a cólica dolorosa, mas de forma intensa, a primeira coisa que o médico fala é: você tem endometriose. Porque o sangue, Karime, fora do útero, ele é extremamente irritativo. Claro, tá num lugar que não é dele. Ele tá no lugar errado, ele tá agindo no lugar que não é dele. É a mesma coisa que você tivesse um cisco no olho. Seu olho não é para ter cisco, seu olho é para ter lágrima. Então, quando você tem uma areiazinha no olho que fica ali arranhando, não é extremamente incômodo? Claro. A mesma coisa são os focos de endometriose fora do útero, né? Óbvio, foco de endometriose é fora do útero, né, Tatiana? Foco de endometriose sangrando. Então, esses focos, eles vão receber o estímulo para sangrar e eles vão sangrar, tá? Então, quando eles sangram, eles se tornam extremamente irritativos. Por isso que a mulher tem muita dor. Ela tem muita dor. E a primeira coisa que o médico fala quando ela tem uma dor é: você tem endometriose. Mas às vezes essa dismenorreia, ela não tem nada a ver com a endometriose. Se você quiser descobrir o que pode ser dentro do teu emocional, faz a inscrição no workshop que você vai descobrir. Tati, nossa, como você é didática. Como você é didática. Nossa, que bênção você ter aparecido. Que bênção. Não, porque assim,
Eu tenho ginecologistas parceiras, ginecologistas que trabalham com a ginecologia natural, a gente Uhum. faz lives. Tem ginecologistas que não trabalham com ginecologia natural, mas que trabalham totalmente contra a pílula, que vêm, que fazem live. Mas você tem essa didática para explicar o que é algo que elas não sabem o que é endometriose. Nenhum médico informa o que é. Ele pode até dar uma passada por cima, daí elas É, caem aqui querendo saber o que é. Dão Google e é pelo é. Google que elas entendem o que Doutor é. Google que tem roubado os nossos pacientes e tem dado muita informação errada. Rada. É muito engraçado. Quando a paciente vem no consultório, né, quando eu faço o exame e ela fala assim, doutor, o que eu tenho? Existe um limite. Eu mesmo, eu sendo a minha especialidade base, sendo ginecologia e obstetrícia, e antes que as pessoas perguntem onde é o seu consultório, gente, eu não clinico mais já há 10 anos. Então, daqui a pouco eu tô recebendo mensagem de amiga assim, como assim? Você tá clinicando, não me avisou mais. E quando eu fechei o consultório, Karine, graças a Deus, eu conto isso com tristeza, mas com muito orgulho. Teve paciente que passou mal dentro do consultório quando eu falei que eu ia fechar o consultório. Eu imagino Então, porque assim, você tem um foi muito lado muito de. sofrido. Você tem Foi esse muito lado que, em sofrido. geral, a gente não encontra, que é um Eu tive médico que paciente que olha para o paciente. Eu tive paciente que passou mal, tive um paciente que teve uma crise hipertensiva dentro do consultório, era um chororô. E eu te digo, eu tô há 10 anos sem clinicar. Até hoje eu recebo mensagens no meu Instagram, no meu Facebook, de pacientes perguntando, doutora, a senhora já voltou a atender? Imagino. E hoje eu tenho muitas pacientes da gineco que fazem ultrassom comigo, que se tornaram pacientes da ultrassom. Mas enfim, voltando à sua questão. A paciente sai do consultório sem saber o que ela tem, ela vai para o Google e mais uma vez cai nessa questão do consultas rápidas, porque são muitos pacientes para atender, consultas rápidas porque o convênio paga muito pouco, consultas rápidas porque o médico precisa esvaziar, ainda mais agora em pandemia, essa coisa toda, não pode ter muita gente na sala de espera. Então, assim, gente, é necessário que se entenda que é uma cadeia de tragédias desde lá de trás, sabe? Então, essa coisa do, meu médico não me dá atenção, meu médico não conversa comigo, meu médico não fala comigo direito. Pergunte. Você, como paciente, pergunte. Faça todas as suas perguntas. Eu falava para meus pacientes assim, pega um caderninho e leva tudo escrito, principalmente no pré-natal, paciente pré-natal. Quando ela fecha a porta do consultório que ela sai, parece que assim, destrava um troço na cabeça dela, que as perguntas começam a aparecer. Sim. Ou Sim, quando é ela isso chega mesmo. em casa. Então, você, paciente, você leve suas perguntas por escrito. Mesmo que sejam coisas que você acha que são idiotas, que Bobas. são bobas, que são Que é um simples, mas direito são seu. suas. São suas. Então, leve todas as suas perguntas. Mas, infelizmente, as pessoas saem sim, Karine, do consultório sem saber o que Sem elas têm. saber. Sem Outra saber. coisa, quando o médico pede um exame, não explica por que está pedindo. A paciente chega no consultório e eu pergunto, por que você está fazendo esse exame? Porque o médico Não pediu. sei. Tá, mas o médico pediu por quê? Porque existe uma variação da ultrassonografia que é o Doppler, né? Que é a Doppler Sim, fluidometria, que é o estudo dos vasos, né? A dos gente vê os índices vasos. de resistência e tal. E, gente, tá surgindo um monte de pergunta aqui. Daqui a Não, pouco relaxa com as a perguntas. gente Depois vai. eu tô lendo, depois eu vou puxar algumas coisas que realmente entram. E a paciente, ela chega no consultório sem saber o que ela tem, com um pedido de ultrassonografia transvaginal com Doppler, por exemplo. O que a gente faz no Doppler? A gente estuda os vasos sanguíneos de uma lesão. Não é um exame de rotina, não é um exame de rastreio e outra, é um exame caro. Sim, eu já Porque fiz. você está onerando, né, aquele médico, você está onerando aquele profissional, você está. Porque é um exame mais específico. Então, quando o paciente chega para mim, e assim, Karine, eu gosto de dinheiro. Claro, todo Eu mundo. preciso Todo do mundo. dinheiro. Sim. Aquele dinheiro, mas quer me cortar o coração, é quando eu estou numa clínica popular, por exemplo, e a paciente chega com um pedido de posto de saúde pedindo ultrassom transvaginal com Doppler rotina.
Tá. Rotina. Me dá vontade de pegar aquele papel e chegar assim, volta pra tua médica e manda ela pagar o teu exame. Tá certo? Porque isso não é um exame de rotina. Isso é um Não, é um exame exame caro, aquela caro. pessoa não tem como pagar, é isso mesmo. Não tem. E respondendo agora de forma menos engraçada, menos brincadeira a sua pergunta, rastreio para endometriose, ressonância, com contraste em período menstrual. Olha lá, gente. Preferencialmente em período menstrual, tá? E eu Porque é onde a gente vai exigi. ver aquele foquinho que tá lá no teu abdômen, que tá lá na tua bexiga, que tá lá no teu intestino, sangrando. É assim que o radiologista vai encontrar onde está o teu foco. Maravilhoso. Olha, gente, olha que quantas informações relevantes que ela está passando para a gente, ela que está ali na linha de frente. Eu sempre falo isso. Porque cai assim, meu médico acha que eu tenho endometriose, meu médico acha que é isso, só porque tem dor antes de menstruar, tudo isso, né? Que a gente já sabe que não tem que ter a endometriose como primeira suspeita, né? Exatamente. E aí eu falo, então, é o seguinte, você vai voltar no teu médico e você vai falar para ele que você quer um pedido de ressonância. E se ele não te der, você procura outro médico até você conseguir. Eu jogo uma indireta, porque assim, eu não posso, né, nunca colocar o colega contra a parede, que é antiético. Aí eu pergunto assim, seu médico já te pediu uma ressonância de pelve ou de abdômen? Não, ainda não. Então, chega no consultório e fala com ele. O que que ele acha? Porque aí eu tenho que ir com um jeitinho, né? O que que ele acha de te pedir? Fala assim que você conversou com uma médica e uma médica assim falou com você que talvez fosse legal. Então eu tenho que ir com muito jeito, porque infelizmente a nossa profissão tem síndrome de Deus e tem uns que ainda se acham, né, a quarta pessoa da Trindade. Então tem que ir com muito jeitinho para eu não tomar um puxão de orelha, tomar uma reclamação no conselho por falta de ética. Mas para você que está ouvindo vendo essa nossa live, se você está dentro desse quadro que nós estamos falando, sugere para o seu médico, sugere para o seu ginecologista, poxa, doutor, será que não seria legal também fazer uma ressonância? Porque às vezes o médico não pede, porque custa caro. Ele não quer, né, dar mais uma despesa para paciente. Mas Ou o que é vai o custar, médico. mas o que Não. vai custar caro é ela ficar com um Exato, diagnóstico de algo que ela não tem. exato. Ou então aquilo que eu falei no início da live, né? Infelizmente, a gente não tem matéria de o que pedir, qual exame pedir, como interpretar qual exame. Eu acho que algumas faculdades até já estão começando a ter essa cadeira, mas eu acho que era de fundamental importância. Todo médico tinha que fazer essa cadeira. O que pedir? O paciente está com dor de cabeça. Vai pedir o quê? Vou pedir uma angiorressonância, vou pedir um eletroencefalograma, vou pedir uma tomografia de crânio. Quando pedir? Por que pedir? Como pedir? E o que você vai ver, né? Porque não adianta nada. Quando você não sabe onde chegar, qualquer caminho serve, né? Aí pede uma angiorressonância para dor de cabeça. A angiorressonância chega normal. Aí você fica com aquela cara de, né, de paisagem. Tipo... Uhum. Sim. E os miomas, Tati, também ressonância? São meus queridinhos. Não, os miomas a gente consegue ver muito bem na ultrassom. Então o ultrassom Tá? basta para mioma. Mas mioma, sim, existem 3 tipos de miomas, né? A gente encontra miomas localizados de 3 formas diferentes. Existem os miomas intramurais, e para você entender, pensa numa parede, tá? Pensa numa parede da sua casa, tá bom? Tem a parte de dentro, tem a parte de fora e tem o meio, que é onde está o tijolo, onde está o embolso, onde está a massa, aquilo ali. Então, o mioma intramural, ele está dentro da parede. Ele está dentro da parede, entre a parte de fora e entre a parte de dentro, tá? O mioma intramural tá ali. O mioma subseroso, ele tá do lado de fora. É como se você estivesse do lado de fora da casa, esse mioma estivesse ali. E o que é o mioma, gente? Mioma é um nódulo dentro do seu útero, tá? Tá ali. E o mioma
e o mioma submucoso, ele tá no endométrio, ele tá na parte que sangra. Então, esse mioma é um mioma um pouco mais específico, que às vezes a ultrassonografia não mostra muito bem quando a mulher está com o endométrio muito espessado, muito grosso. E ele também entra no diagnóstico diferencial com pólipo, né? Que é como se fosse uma outra estrutura ali dentro, tá? Do endométrio. Então, para esses miomas intracavitários, para esses miomas submucosos, a gente, até na ultrassom, a gente fala, a critério clínico, sugiro correlacionar com histeroscopia, que é uma câmerazinha que coloca dentro do útero, o médico vai olhar lá dentro com aquela câmera para poder avaliar e confirmar se realmente tem alguma coisa ali. Agora, o intramural, que está no meio da parede, e o subseroso, que está do lado de fora, a gente consegue identificar muito bem com a ultrassonografia, sendo um médico experiente, sendo um médico, né, que tem destreza, que tem expertise no que está fazendo, ele consegue sim avaliar bem. Agora, tem miomas que estão em posições um pouco complicadas, que estão muito próximos do ovário, que me deixam confusa se é um tumor mioma ovário mesmo, ou se é um mioma mesmo. Para esses casos de dúvida, a ressonância de pelve. Mas isso, assim, último estágio, quando realmente o profissional está muito confuso, não consegue chegar a um consenso, um diagnóstico, mas a ultrassonografia transvaginal, super bem. Agora, quando os miomas eles são muito grandes, Karine, a gente gosta também de complementar com a ultrassom pélvica, abdominal, porque às vezes o mioma está tão grandão que a gente tem que olhar pela barriga, porque a gente não consegue mais acessar ele pela trans. Ele tá muito grande. Nossa, quanta coisa. Sabe o que é o mais importante? Quem chegou aqui agora tá perguntando de SOP ou endometriose, o replay vai ficar disponível em seguida. Ela já falou tudo detalhadamente. Mas olha só o que você tá trazendo pra gente. Todas essas informações, se nós, como pacientes, não temos, dificilmente a gente vai ter um profissional que vai fazer essa investigação, olhar todos esses detalhes, para então pedir mais um exame complementar, para ter certeza. Por isso que é importante nós mulheres, temos esse tipo de informação e não ficar esperando, investigar mesmo, ter acesso à informação, porque se a gente for esperar de quem está por detrás, quem está atendendo a gente nunca vai saber todos esses passos que você está explicando. Não tem como as mulheres saberem. Eu posso te contar uma história mais triste ainda? Claro. Quando a paciente chega com uma esterectomia, por exemplo. Eu ia chegar nesse assunto agora. Porque a gente vai falar disso agora. Eu tive uma informação num grupo de estudos no ano passado com a doutora Lara Owen, que é inglesa, que é a autora do Seu Sangue é Ouro. Eu comprei essa Você vai amar o livro. Ela faz muitas pesquisas há mais de 30 anos. Estou esperando ele chegar. Maravilhosa. A gente fez uma mentoria com ela. E uma das médicas que estava participando passou para a gente a informação de que o SUS faz histerectomias em cerca de 250 mil mulheres por ano. Que é um número altíssimo se nós que temos informação, né? Quando nós temos informação, sabemos que a histerectomia não é uma opção. É a remediação para casos extremos. E o que eu vejo, e aqui já apareceu gente falando, mulher com mioma e com endometriose já tendo a histerectomia como uma opção. O médico falou que isso, que aquilo, eu vou ter que fazer histerectomia. Conta pra gente quais são os casos que realmente a histerectomia é a remediação, que não tem mais jeito. Porque aqui, em 9 anos, eu só peguei um que eu vi que realmente não tinha jeito, eu apoiei essa histerectomia. Para você ter uma ideia, eu vou dar uma comparação, vou te dar um exemplo prático para você entender por que o índice de histerectomia no Brasil é altíssimo.
Antigamente, quando você tava com dor de dente, eu digo antigamente, muito antigamente, tá, gente? Não, não agora. Mas até agora acontece isso também. Você tava com uma dor de dente, você tava com uma cárie, você tava com alguma coisa para ser feita no dente. Você chegava no dentista, o dentista falava o que para você? Tinha que extrair. Vamos tirar. Por quê? O tratamento é caro, o tratamento é demorado, você precisa de aderência ao tratamento, você precisa estar no consultório toda semana, você precisa ter uma higiene bucal exemplar. Então, quando se chegava um paciente baixo nível sociocultural, extração. A mesma coisa acontece com a esterectomia. Quando a paciente chega com diagnóstico de endometriose, quando a paciente chega com... Quer dizer, não a endometriose, porque no útero é a adenomiose, né? A endometriose, ele é o foco de endométrio fora do útero. Inclusive nos ovários, tá, gente? Uma outra coisa que é muito importante, e por favor, vocês precisam conhecer o próprio corpo. Útero é uma coisa, trompa é outra, ovário é outra. É um sistema trino. Nós temos 3 órgãos. Na verdade, são 5, né? Porque são 2 ovários e 2 trompas. Mas nós temos 3 sistemas que funcionam independentes ali dentro. Então, quando a paciente chega e fala assim, eu fiz... Era esse o exemplo que eu ia dar na hora que eu te falei da esterectomia. Eu fiz uma esterectomia. Aí eu pergunto, mas a senhora também retirou os ovários? Aí ela para e me olha com aquela cara Ela de não tipo sabe. assim, essa médica é um imbecil, né? Não, porque ela chega assim, eu fiz uma esterectomia total. A senhora também retirou os ovários? Aí ela me olha com aquela cara tipo assim, Ela não tu é sabe. médica? Ela acha que tem que ter tirado tudo. Tu é Todos os médica sistemas. mesmo? Eu já escutei isso. Tu é médica mesmo? Eu não tô falando pra você que eu fiz uma esterectomia total. Ela não Então, tem senhora, mas informação. a esterectomia, ístero, é o útero. É a ectomia é retirada para fora. Então, quando a senhora faz uma esterectomia, a senhora retira o útero. A esterectomia total é a retirada do útero todo. A esterectomia parcial é parte do útero. Então, pode ser que a senhora tenha tirado o útero todo, mas ficou trompa e ficou ovário. Aí eu faço a pergunta, aí eu faço aquela carinha de deboche. A senhora tem os ovários ainda? Elas Eu não vou reformular a sabem. pergunta. A senhora tem os ovários ainda? As pessoas não sabem, Karine, as mulheres não sabem o que elas têm. E outra, elas não sabem o que foi tirado delas. Então, nessas campanhas de esterectomia, de época de eleição, eu já trabalhei num hospital que fazia esse tipo de campanha. Eu passava noites e Mas esse noites tipo de campanha era para quê? para Para ganhar evitar a voto. gravidez? Para ganhar voto. Mas Também, peraí. pra... Não, ia Mas, tudo. Ia laqueadura tubária, ia esterectomia. Era só você chega, você procura, né, o seu cabo eleitoral, você diz que você tem um diagnóstico de esterectomia dado por um ginecologista e você entra nessa fila do SUS, que foi o que você falou que a sua amiga disse. Você entra naquela fila e essa fila ela é acelerada em época de campanha porque muitos médicos são donos de hospital e são políticos, são candidatos. E ganham Então, pra eles aceleram esse processo, né? Se num dia se opera 10, numa época de campanha se opera 50, 100 mulheres num dia, né? Tanto laqueadura tubária, cesariana com laqueadura, a laqueadura, né? Que é o que a gente chama sem barriga, que é a laqueadura sem filhos, e a esterectomia, e nunca é parcial. A esterectomia, ela sempre é total. total. Só que a esterectomia total, você retirando o colo, você tira completamente a sustentação do assoalho pélvico. Então, aquela mulher vai voltar daqui a um tempo para fazer uma perineoplastia, porque ela vai ter uma queda daquele assoalho. Olha, apareceu uma pessoa aqui que fez um comentário importante que cai aí até nas questões não só biológicas, mas da ginecologia emocional. Ela relatou que ela fez a esterectomia e que o pós-operatório dela foi bem complicado. Então, eu quero fazer um parênteses aqui, porque assim, além disso que a Tati está falando, porque não adianta, gente, o corpo humano, ele foi desenhado por um arquiteto que fez o corpo para ele funcionar fluindo perfeitamente, sem tirar por nada. Quando é necessário retirar algo do corpo?
quando assim, é isso que eu falei, em última instância. Então, por exemplo, por que que hoje o apêndice tanto faz? Tanto faz, mas ele faz parte do corpo. Ele só vai ser retirado se houver uma inflamação que coloque a sua vida em risco. É a mesma coisa com qualquer coisa que precisa sair, qualquer órgão, qualquer parte do corpo que precisa sair. Braço, eu não tenho braço. Braço tanto faz para o funcionamento do corpo. Braço e perna a gente já sabe que se perder não está atingindo órgãos vitais, gente. Mas quando a gente está falando de órgãos, de partes do corpo para ele funcionar, não adianta a gente imaginar que vai tirar um útero. E quem está assistindo aqui com a gente ao vivo ou depois do replay, está entendendo um pouco que o útero vai muito além de ser um órgão reprodutor feminino. Então, esse pós-operatório, além dele ser delicado fisicamente, biologicamente, sistemicamente ali dentro do corpo da mulher, porque ele ocupa um espaço, ele tem um lugar e ele veio por um motivo, a retirada desse órgão, que é um centro energético, que fala sobre as nossas dores em relação ao feminino e masculino, que promove ali todo um processo de ciclo menstrual, que é o nosso mapa, estudo de ginecologia emocional, a retirada dele faz com que haja um luto no campo emocional dessa mulher e muitas, após a retirada do útero, passam por uma fase pós-operatória em depressão e não sabem por quê. Os médicos não sabem por quê. E às vezes nem consideram esse sofrimento da mulher, que é muito além de ter passado por uma cirurgia. Por quê? Porque aquilo que é o coração dela, literalmente, foi arrancado dali. E quando eu falo isso, e tem mulheres aqui que passaram por esterectomia e estão ouvindo isso, não é para vocês sentirem, puxa, se eu soubesse disso antes, mas o que que meu médico fez? Gente, o que aconteceu? Aconteceu. E se você passou por uma esterectomia e você está ouvindo tudo isso, eu quero te dizer que existe uma maneira de você se reconectar com essas potencialidades, fazer essa reconsagração do útero, entender a influência lunar no seu corpo e, principalmente, saber o que ocasionou, qual era a raiz emocional do problema que acabou tendo como consequência essa esterectomia. Por quê? Porque se você fica repetindo o padrão de comportamento que o útero somatizava, e ele te trouxe irregularidades para você olhar, você não olhou e ele foi retirado, quando você continua esses padrões de comportamento, outros órgãos vão somatizar. Vão responder. E eles levam mais tempo do que o útero para falar que tem alguma coisa errada. Então, as mulheres que passaram por esterectomia, eu deixo bem grandão lá na página do workshop. O curso é para vocês especialmente, não é só para mulheres que menstruam. Porque enquanto vocês não fizerem o percurso de desvendar a origem emocional desse problema, vocês estão continuando com o problema. E ele vai virar uma dor, uma irregularidade em outro órgão do corpo. Verdade. E aí, Tati, eu queria que você falasse, você como médica, olhando tudo isso, ouvindo essa louca aqui, que não é médica, falando tudo isso que eu já é estética, como é que você fez a associação aí, você que está na linha de frente, num outro olhar, de que faz tanto sentido tudo isso que eu explico? Olha, Karime, eu até fiz esse comentário num outro curso que eu faço, e a minha percepção, desde que eu fiz a primeira aula na websérie, começou na websérie, mas acho que depois da primeira aula, não foi na websérie, já foi na websérie, a minha relação com as mulheres que eu atendo mudou completamente, sabe? Completamente. Porque hoje eu não vejo mais, eu te digo isso até emocionada, porque isso tem sido um resgate da minha feminilidade, e não só esse resgate para mim, mas a minha identificação na outra, que era uma coisa que eu não tinha capacidade de fazer. Uma empatia maior, sabe? Né? A empatia, sabe? E uma identificação mesmo. De às vezes a mulher chegar com uma queixa. Na semana passada chegou uma mulher pós-parto que precisou fazer uma esterectomia pós-parto. Uma esterectomia pós-parto imediato. Eu já trabalhei em maternidade. Eu sei o quanto isso é, assim,
para a equipe, isso é terrível. Terrível. Porque assim, a gente só faz uma esterectomia pós-parto imediato quando tudo não teve jeito. Quando uma paciente fez uma inversão uterina, quando é uma paciente que tinha uma acresia da placenta, quando assim, a gente fez de tudo que é jeito para aquele útero contrair. Ou é o útero ou é a mulher. Sim. Então a paciente vai para o centro cirúrgico para fazer uma esterectomia pós-parto. E essa mulher desenvolveu uma síndrome, uma depressão pós-parto. Ela tinha 4 meses de parida e ela veio trazida pelo marido porque o hospital tinha solicitado. Então, ela realmente tinha feito uma esterectomia e eu não encontrei um dos ovários, que não necessariamente significa que foi uma ovarectomia. O ovário poderia estar sendo ali, né, obscuro, escondidinho, porque tinha muitos gases. O intestino dela estava muito cheio. Mas era uma paciente que chorava copiosamente e ela só falava assim pra mim: tiraram meu útero. E chorava. Tiraram meu útero. E chorava, 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 chorava. Em tempos normais, eu faria o meu, terminaria o meu, levantaria e ia embora. Mas eu me identifiquei tanto com aquela mulher que, assim, eu me permiti me emocionar com ela. Sim. Sabe? Eu orientei o marido, eu orientei a ela. Então, eu tenho visto, desde a websérie, eu tenho visto as mulheres de forma diferente. Eu tenho me identificado e eu trabalho com mulheres há mais de 20 anos. E agora que eu tive essa visão, né, capturada para o emocional, para a ginecologia emocional propriamente dita, eu me vejo não tão capacitada, porque a gente ainda está no módulo 1, ainda tem muita água para passar por baixo dessa ponte, mas talvez quando eu chegue ao final do workshop, eu me sinta capacitada para olhar para aquela mulher e vê-la como um todo, e não só como o exame que ela está realizando. Não posso, num atendimento ultrassonográfico, orientá-la, porque é antiético. Mas eu posso conduzir aquele exame com mais amor, eu posso conduzir aquele exame com mais empatia e posso orientá-la de forma diferente, né? De acordo com o que Posso você está vendo. De forma diferente. E acho que eu tenho intimidade, eu falo, vem pra ginecologia emocional. Eu tenho que ficar tão feliz que várias amigas estão seguindo, várias amigas compraram um workshop, a gente tem caminhado junto, tem sido incrível. Não, maravilhoso tudo isso que você está dizendo, e o que eu digo para todas é que, assim, você está no processo que eu recomendo, né? Então, chegam as ginecologistas, as terapeutas, elas querem saber se elas vão estar capacitadas depois do workshop. E o workshop, ele é um processo para toda mulher fazer em si de autoconhecimento, para que tenha propriedade sobre o próprio corpo, para que saiba identificar o que a candidíase está falando a respeito dela, o que o mioma está falando a respeito dela, se é SOP mesmo, por que ela não consegue engravidar. E esse processo, ele é único, não sou eu que vou responder o que está acontecendo. Então, Exato. Você como mulher, que é o teu processo mesmo, que está mexendo com você, olha o processo que você está no primeiro momento, de se colocar no lugar de outra mulher, né? É um processo pessoal, individual, e a partir do que vai mexer em você, que vai refletir no seu fazer, né? E vai refletir muito mais, mas só vai refletir à medida que isso crescer dentro de você, né? Que você desenvolver com você. Porque a gente só pode levar outra mulher ou qualquer outra pessoa a lugares que nós visitamos, né? Por isso que é um workshop de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, onde qualquer mulher vai ter propriedade sobre o corpo para discutir com o médico quando ele vier falando essas coisas que a gente aqui sabe que não são reais, que não podem ser levadas como veredito absoluto, os diagnósticos, né? Então, tudo... Olha, gente, quem chegou aqui agora, eu recomendo que assista desde o início. A gente já está nos finalmente, ela falou coisas muito importantes. Essa live vai virar vários IGTVs, porque você trouxe informações que as mulheres não têm, que eu, como médica, não vou saber dar detalhadamente, né? Eu sei exatamente dizer o que não serve para mim como diagnóstico, o que elas devem pedir. Mas todos esses detalhes que você explica não são da minha alçada, né?
O meu papel é ajudar essa mulher a fazer essa investigação, dar apoio para ela e deixá-la Exato. autônoma para o resto da vida. E assim, Karine, voltando para o nosso primeiro ponto, né? Só para dar uma finalizada, uma amarrada mesmo em SOP, toda mulher que passa, né, por uma investigação de SOP, ela precisa preencher critérios. Então, se você está num consultório, se você está numa investigação, se você só tem a policistose ovariana através da ultrassonografia, tá errado. Tá errado. Existe um consenso que foi feito lá em Roterdã em 2004, que foi revisado em 2014 e que foi revisado novamente em 2018 por essas duas sociedades, tanto a americana quanto a europeia de reprodução, né, e embriologia, que é necessário que você tenha pelo menos, é considerado 3 sintomas, né, 3 sinais, você tem que ter pelo menos 2. Então, se você só tem a policistose ovariana, conteste o resultado. Conteste. E outra, se você sai com uma ultrassonografia escrito na impressão síndrome de ovários policísticos, conteste. Porque a síndrome é o conjunto, são esses 3 fatores que você tem que ter pelo menos 2. Uma síndrome é um conjunto de sintomas. Você não pode sair de um consultório ultrassonográfico, de uma clínica ultrassonográfica, com o diagnóstico de uma síndrome. E outra coisa, por ser uma doença multifatorial, ela é uma doença multidisciplinar. Não estou dizendo que seu ginecologista não possa resolver. Só que é necessário que você esteja sendo assistida por uma equipe, por um endocrinologista, por um nutricionista, por um educador físico. Porque o problema do ovário policístico não é só a amenorreia, não é só a irregularidade menstrual. E uma outra coisa que eu achei lindo quando você falou, né, na websérie e no primeiro módulo, que, gente, não é receita de bolo. Não, eu tenho que menstruar a cada 28 dias, eu tenho que menstruar a cada 30 dias, eu tenho que menstruar. Não. Vão ter meses que vai bagunçar e é normal, é natural. Então, consumam o diagnóstico da ginecologia emocional, consumam o diagnóstico da Karine para vocês terem essa noção. E outra, a gente só considera como amenorreia acima de 90 dias sem menstruar. Ou que durante um período de 12 meses você só tenha menstruado 9 vezes. Abaixo disso, menos de 9 vezes, ou um tempo menor do que 90 dias, não é considerado como amenorreia. Não é considerado. Não é. Então não aceitem. Perfeito. Tenham uma boa relação com o ginecologista de vocês. Nós não somos deuses. Nós não temos a verdade absoluta. Nós também erramos. Nós somos humanos. Tenha uma relação de respeito, sim, porque naquele momento você está confiando a sua vida àquela pessoa. Então, se você está confiando a sua vida a ela, tem uma relação de confiança, tem uma relação sim. Mas não ache que seu médico, se você discordar, ele vai te bater, ele vai te expulsar do consultório, entendeu? Não aceite isso, tenha uma relação de amizade com o seu gineco. É tão lindo. Perfeito, maravilhoso. E tudo isso que ela falou, gente, né? A menstruação pode variar, a menorreia, o que está acontecendo, por que um mês vem mais fluxo, por que outros vem menos fluxo, tudo isso tem várias explicações biológicas, e dentro da ginecologia emocional e natural tem todas as explicações, né, do que isso está falando a respeito da sua vida, de você. Por que em um mês, por exemplo, esse mês aqui foi o meu primeiro ciclo de 28 dias, que eu não tinha muito tempo, e eu tô menstruada há 14 dias. Então, eu, Karine, nunca passo por isso, mas eu sei exatamente. Por que o meu ciclo dessa vez foi de 28 dias, olhando a lua cheia que tá, olhando como é que estava a minha alimentação esse mês, o que eu tô vivendo emocionalmente, como tá meu ritmo de trabalho, e eu não estou preocupada que eu estou menstruando há 14 dias, porque eu conheço o meu corpo, a minha vida, a minha história, e eu sei por que meu corpo está precisando limpar por tanto tempo através da menstruação? O que está saindo com ela a respeito da minha alma feminina?
E esse é o trabalho da ginecologia emocional. Então, a Tati está aqui, ela está nessa turma do workshop com a gente, como aluna, né? É um privilégio ter ela, você viu tudo que ela está explicando aqui, quantas pessoas... Bom, você já me aguarde, porque você vai aparecer muitas vezes, você vai vir fazer várias lives, você Só é me chama. muito didática, você está explicando Só me muitas chama. coisas aqui que muita gente não fazia ideia. Você já está ajudando todas as pessoas que estão assistindo agora, que vão assistir depois, que não tinham esse tipo de informação, a cobrarem dos ginecologistas o que deve ser feito, que jeito que tem que ser feito esses diagnósticos. Então já começou, sem querer, você já começou ajudando muitas mulheres pelo fato de você ter entrado em contato com esse conteúdo. E quem está assistindo a gente, ó, agora a gente está com as últimas vagas para essa turma. Você pode fazer workshop no seu tempo. São videoaulas e você vai assistir no seu tempo. Você não tem que acompanhar todo dia, o mesmo horário marcado. A gente vai ter um encontro mais ou menos daqui 2 meses, ao vivo. Então dá para vir e amanhã a gente encerra tudo. Tudo sobre o curso está na descrição do perfil da Ginecologia Emocional. Quem quiser seguir a Tati, aqui do lado do ao vivo, tem uma setinha do lado da descrição dessa live e tá o perfil dela, Tati Amaral, tá? Para vocês seguirem a Tati. Tati, muito obrigada pelo seu tempo. Eu estou muito feliz. Pelo seu fazer, por você ter sido tão generosa em explicar tudo isso para gente que não tem esse tipo de informação detalhada. E você já está ajudando muita gente. Então, obrigada mesmo, viu, Tati, por ter Eu vindo. que agradeço. E eu vou usar e abusar de você, porque você é muito didática. Estou aqui. Pessoas didáticas fazem Adoro. ocitocina a cada 2 meses, vem fazer live fora de hora, você já está convocada, tá? Tô amando. E ó, Tô amando. gente, um beijo para todas vocês. Espero vocês no workshop. O link tá na bio. E amanhã a gente segue, tem ocitocina também. A gente vai falar sobre Eneagrama às 13 horas, horário de Brasília. Obrigada, Tati. Beijo. Obrigada a todas. Beijo no coração. Uma boa semana para nós. Beijo. Tchau, tchau. Amém. Até a próxima.